TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Janela do Céu. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo superabunde no seu coração, a ti e a tua família. É o que desejamos para que o Senhor possa concluir toda a obra que Ele iniciou nas nossas vidas, possamos ser ativos, né, como membros do corpo de Cristo, sendo sempre um cooperador para levar muitas pessoas a Cristo, né? O Senhor, Ele tem esse propósito para que nós venhamos gerar e cuidar, né? Para que nós possamos levar essa verdade para tantas pessoas que estão necessitadas, que precisam do auxílio do Senhor, que precisam da salvação, assim como nós também fomos alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja sobre todos nós. Hoje nós estamos com a presença da nossa irmã Jéssica Ramos da Silva, da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e ela vai contar um pouco da sua história. Todos nós temos uma história, né? Algo que nos levou a Cristo, caminhos, às vezes nem tão bons, né? Que nos fizeram mal, mas que nos levaram, de algum momento, Deus tinha um propósito e nos levaram até o Senhor Jesus Cristo, e é isso que nós queremos saber da nossa convidada de hoje. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, glória a Deus. Obrigada por participar aqui conosco, de aceitar o nosso convite, né? Espero que Deus possa te usar grandemente, né, para falar um pouco da tua história, daquilo que Deus realizou na tua vida. Então, como foi que Deus te trouxe, né, até a casa do Senhor? O que se passou nesse enredo todo, né? Todos nós temos uma história diferente, mas no final fomos abençoados e agraciados por Deus, né? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. E vamos honrar o nome do Senhor, né? Amém. Bom, eu tenho um testemunho, assim, bem complexo, né? Tem bastante detalhes. Eu vou tentar dar uma resumida para vocês. Mas a minha vida inteira eu vivia num engano, né, sobre quem era Jesus, porque eu cresci na igreja praticamente desde os meus 7 anos. Eu congregava numa igreja cristã com a minha família, mas era uma religião, né, digamos assim. E foi indo com o tempo, né, que eu cresci. Eu morava em Porto Alegre, a gente veio para Passo Fundo e eu conheci outra denominação, e foi lá com 14 anos que eu me batizei, aceitei Jesus, entreguei minha vida para Ele. E a partir daí eu comecei a ter muitas experiências assim. Por mais que eu não tinha tido revelação da cruz do Senhor, do Evangelho, do Reino, eu já sentia, sabe, algo de Deus que Ele queria de mim, mas eu ainda não entendia, né? Então, com 15 anos, eu casei com meu esposo e a gente teve a nossa filha. Então, foi tudo muito rápido. A gente namorou, casou e teve a bebê, né? Com 16 anos, eu já estava morando com ele e já tinha uma família, né? Então, foi tudo muito rápido e isso gerou muito conflito, assim, né, dentro de casa. Porque a gente era muito imaturo e com o bebê, né, foi tudo mais difícil. E aí, a nossa vida, de lá até aqui, digamos assim, foi uma ida e vinda de uma igreja para outra. Então, a gente ia numa igreja, dali um pouco cansava e voltava para o mundo. Então, foi assim, idas e vindas, sabe, de Jesus. Mas nunca tinha tido aquela fé verdadeira de tu se entregar e permanecer, né, no propósito que Deus queria. Mas eu acredito que tudo isso aconteceu até Deus nos mostrar o caminho, né? Então tudo foi indo com a direção de Deus. Ele foi permitindo os nossos tropeços para onde a gente chegou hoje, né? Então fazem 2 anos, em 2019, a gente conheceu a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo através do grupo familiar, que a minha sogra morava na casa da frente e nós nos fundos. E nessa época do grupo familiar, na casa dela, nós não estávamos na igreja. A gente tinha um bar na nossa casa, onde acontecia muita coisa, era bebida, era droga, a gente chegou a traficar também, foi bem pesado, assim, acho que esse momento mais difícil que a gente viveu, que foi onde a gente caiu lá no fundo do poço, onde a gente perdeu tudo. É que uma coisa vai levando a outra, né? Quando vê, a gente tá lá embaixo. Como diz na palavra, né? Um abismo chama outro abismo.
E que, como a gente já tinha um certo conhecimento da palavra, a gente sabia que estava fazendo errado, né? A gente sabia que estava pecando contra Deus, e mesmo assim a gente estava naquela vida, né? E eu caí, assim, numa depressão muito grande. Eu fiquei muito, meu espírito estava muito abatido, eu não tinha mais força, e eu tinha uma criança pequena, né? Minha filha, na época, tinha 4 ou 5 anos, mais ou menos, e eu corria o risco até de perder a guarda dela. Então, foi algo, assim, que me chocou muito, sabe? Então, foi nessa época que começaram os grupos familiares na casa da minha sogra. Te deu um Então, choque de realidade, tudo que tu estava passando e esse risco, né, de perder. isso foi muito forte mesmo, assim, o que a gente viveu, né? E aí, depois que começaram os grupos familiares ali na minha sogra, foi uma guerra, porque aí tinha o grupo familiar e ao mesmo tempo nós estava aqui atrás com o bar bombando, sabe? Então era uma guerra espiritual mesmo, né? E física, né? Praticamente. Então, depois que começaram os grupos familiares ali, começou a ter uma revolução, sabe? Assim, foi cerca de, acho que uns 6 meses a gente fechou o bar, né? E começamos a participar do grupo familiar. E eu acho que assim foi bem rápido, sabe? E aí a gente começou a participar do grupo e começamos a ter mais entendimento sobre a palavra do Senhor, sobre o evangelho do reino, né? E aí eu engravidei do Ezequiel. E te Então, chamava a nessa fase, atenção alguma coisa do grupo familiar? Porque quando a gente está assim, né, longe dos caminhos do Senhor, a gente tem aquela... Eu acredito que tem aqueles momentos, assim, que Deus toca no nosso coração, que a gente pensa, eu estava com Deus, eu era da igreja, e agora não consigo mais falar com Deus, não consigo mais ficar nesse caminho, né? E aí tem um grupo familiar na frente de casa. Que você, aquilo te chamava atenção, tinha curiosidade? sim, várias vezes até a minha sogra, ela vinha convidar e tudo, né? E eu falava, não, eu não quero mais, né? Essa igreja, eu não quero mais religião, porque era isso que eu tinha aprendido, né? Eu tinha aprendido religião. Mas ao mesmo tempo eu sentia no coração uma coisa assim me chamando, sabe? Uma coisa que me atraía. E era Deus, né? Hoje eu entendo que Deus me chamava, não eram as pessoas, né? Deus usava as pessoas e através delas ele queria falar comigo. E aí teve um tempo que eu não resisti mais, né? Eu falei, eu vou ir para ouvir uma palavra, né? Num momento assim de desespero, né? Pela dor, eu não tinha mais saída, eu resolvi ir. E aí até eu comecei indo sozinha, né? Meu esposo não ia, e foi com o tempo ele foi indo junto. E foi a partir daí que começou a mudar a nossa vida, né? Então, começaram, assim, várias coisas a acontecer, né? A primeira coisa foi que a gente fechou o bar, não tinha mais aquela vida, a gente largou tudo o que era errado, né? E começamos a entender muita coisa que a gente não entendia antes, né? Porque geralmente a gente busca Deus, quando a gente não conhece realmente Deus, a gente busca por algo, né? E eu era muito assim, eu buscava pela minha família, pelo meu casamento, para ter algum material, sabe? E eu queria muito que as pessoas vissem isso. Só que Deus, ele trabalha de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. E esse entendimento, essa luz, veio das palavras que tinha no grupo familiar, né? Então, foi através disso que começou a mudar o meu pensamento e renovar minha mente de verdade, né? Através dos materiais também. Eu li vários livros, assim, que eu lia e eu ficava, nossa, né? Isso, né? Como eu não entendia isso, né? Então, coisas simples, assim, da palavra que antes eu não conseguia enxergar, Deus me deu a possibilidade de ver, né? Me iluminando e enxergando o que tinha dentro de mim para eu mudar. Que bênção, né? Às vezes a gente tem essa ideia da igreja como um lugar, né? Como um ritual, como um ambiente que não é o que Deus planejou para a igreja, né? Porque Deus quer de cada um de nós um relacionamento. E a gente acaba deixando de lado esse relacionamento com Deus e acaba se apegando na estrutura, né? Eu vou ir para a igreja hoje, mas a gente é igreja todo dia, desde que acorda, né? Todo tempo Deus está com a gente pode falar com Deus, a gente pode orar, pode louvar, não é no ambiente da igreja, né? Então, a gente sofre às vezes por não conhecer a palavra realmente, né, do que Deus quer de nós, que é esse relacionamento, essa comunhão, de Deus trabalhar no nosso íntimo, da gente ser curado, né, dessas coisas que nos levam, né, para o mundo. Exatamente. E teve algo assim que aconteceu que foi muito espiritual, assim, que o grupo familiar era na casa da minha sogra na frente.
E aí, com o tempo que a gente foi conhecendo mais e desenvolvendo, né, as coisas que Deus tinha para nós, o pastor que fazia o grupo aqui, ele teve a direção de passar o grupo para nossa casa. E aí, o meu esposo começou a liderar o grupo familiar depois disso. Então, logo depois que a gente mudou o grupo aqui para casa, a minha sogra faleceu. E então, foi algo assim que, claro, a gente sofreu muito, sabe? A gente teve muita dor, né? Mas a gente tem certeza que hoje ela descansa no Senhor. E tudo que ela fez foi um propósito que Deus tinha. Ela era uma ponte, né? Entre Deus e nós. Então, através da busca dela, das orações dela, Deus conseguiu trabalhar na nossa vida, sabe? Nos resgatou e trouxe o grupo para nossa casa, que hoje meu esposo lidera, né? Então, foi algo muito forte espiritual, assim, que aconteceu aqui. E hoje estava lembrando, né? Pensando no convite que tu me fez, eu lendo uma palavra, eu lembrei de uma frase que ela me disse e que eu disse, nossa, né, olha como Deus faz as coisas. Antes ela me falava isso e eu não entendia, né? E hoje eu lendo, eu lembrei do que ela me falava. Então, como ela foi uma mulher usada, assim, por Deus, né? Ela foi, assim, uma ponte, realmente, que Deus usou para nos resgatar até Ele, né? Para realmente fazer o que Ele tinha para fazer na nossa vida, né? Então, isso foi muito forte também. Com certeza, né? Ela deve ter pago o preço de oração que talvez vocês nem saibam, né? A gente nem fique sabendo que ela orou, que ela clamou, né? Pela vida de vocês e por todos, né? E abrir a nossa casa realmente, né? Para ter ali uma porção da igreja, a igreja na casa, que é o grupo familiar. Isso traz muito, né? A bênção de Deus para nossa família, porque isso move, né, a mão do Senhor a nosso favor, e a gente tá levando a verdade e ter ali um momento com Deus, né? Não tem preço aquele momento da gente aprender, da gente ouvir a palavra, né? A gente tem, às vezes, o nosso dia tão atribulado, tão difícil, aí chega o dia do grupo familiar, a gente tá ali, tem um momento de comunhão, de ouvir a verdade, né? De compartilhar com os nossos irmãos nossas dificuldades, e um vai ajudando o outro, né? Essa comunhão vai nos fazendo um ter fé e ajudar o outro, né? Pelas dificuldades, e isso realmente, né? Nos fortalece muito espiritualmente. Amém. E a importância de nós permanecer sempre no Espírito, buscando, né? O aperfeiçoamento e buscando o que Deus tem de melhorar dentro da gente, né? E até porque depois que isso aconteceu, a gente permaneceu firme, né? Mas em janeiro desse ano a gente teve uma recaída. Começou assim, eu não Bom, então, conseguia mais. Interromper um pouquinho, vamos deixar esse assunto para o próximo bloco, né? Ah, tá bom. Tá. Nós vamos então deixar esse gancho, né, para vocês que estão nos assistindo, para continuar aqui, para nós ver o que Deus realizou na vida deles, diante de todo esse grande milagre que Deus fez através do grupo familiar. Vamos ver quais foram, né, as novas experiências que o Senhor trouxe para eles. Aguarde. Janela do Céu.